Muito boa noite, pessoal. Bem-vindos aí a mais uma aula de zoologia. Estamos iniciando ainda nesse assunto que com certeza cai tanto na URGS quanto no Enem, assunto que tem, né, as suas particularidades. Já iniciamos com uma apresentação mais de características que nós vamos ver discutida em cada um dos grupos ou filos, tá, da zoologia. Então, ter uma visão geral dos seres vivos, tá, desde a botânica que já vimos, zoologia até microbiologia, é fundamental para o candidato para o ensino superior. Tá? Muito bem. Nós temos dois sub-reinos no que a gente chama de reino metazoa. Tá? Deixar aqui do ladinho. O que a gente chama de reino dos animais, tecnicamente o reino metazoa. Então, reino metazoa seria o reino de todos os animais. Nós subdividindo em dois grupos. Por quê? Tivemos que montar um grupo para os poríferos, ou seja, para aqueles seres que são animais, porque têm desenvolvimento embrionário. O que separou, né, as colônias de protozoários que são flagelados e apresentam já uma especialização de suas células para filtração, a seguir formar, então, né, os animais que têm que ser, óbvio, seres multicelulares, nós tivemos que passar por um processo, né, de desenvolvimento, o desenvolvimento embrionário. Este desenvolvimento embrionário é que nos separa, então, dessas colônias de protozoários. Tá? Mas o que aconteceu? Né? Este grupo, os poríferos, né, que nós vamos colocar dentro desse sub-reino Parazoa, né, ele não chega à fase de gástrula, ele fica na fase de blástula. Tá? Então, óbvio, não vai formar tecidos, porque os tecidos embrionários começam a ser desenhados aqui na fase gástrula. Então, se não passa por esta fase, não vai ter tecidos verdadeiros. Né? As células podem ter uma organização para funções diferentes, tá? Mas tem um baixo grau de interdependência, tá? Não existindo, então, tecidos, órgãos ou sistemas. Então, por isso surgiu, então, esse sub-reino. Então, se for até blástula, até chegar o processo chamado de blastulação, tá? Então, a estrutura é blástula. Na blástula, nós não temos ainda os folhetos embrionários, os tecidos embrionários que vão se especializar. Tá? Somente no processo de gastrulação nós temos, então, finalmente a gástrula. A gástrula mais simples só vai ter dois folhetos, só dois. Ecto,
fora, né? Ecto, por fora, e endo, interno, dermis, revestimento. Tá? Então, interno, externo. Novidade, mais tarde, vai ser, né, o desdobramento da endoderme, gerando a mesoderme, que é intermediária, a mesoderme. Tá? Se o animal, na gastro, durante seu desenvolvimento embrionário, só tiver 2 folhetos, ele é diblástico. Se ele tiver esse terceiro folheto, aí é triblástico. Tá? Somente os animais triblásticos, ou seja, que a sua gástrula tem os 3 folhetos, ecto, meso e endoderme, nós vamos nos perguntar: esses animais apresentam segunda cavidade no corpo? Eles vão apresentar uma segunda cavidade? Por que isso? Bom, esta segunda cavidade, nós já descontamos que a gente sabe que todos os animais têm que ter, né, a não ser os parazoários ali, tem que ter a cavidade digestória, que é esse amarelo aqui, ó, tá? Cavidade digestória. A segunda cavidade, e só para os triblásticos eu vou perguntar, é o tal de celoma. O celoma verdadeiro é aquela cavidade no corpo que já aparece lá na fase embrionária, que está limitado só por meso, ó, lá por dentro. Isso aqui é meso e por fora é meso. O corpo fica arredondado, fica com mais espaço para outros órgãos. Então, isso aqui foi a dinâmica que seguiu até cordados. Tá? Mas, no início, como o caso aqui dos plateumintos, tem os 3 folhetos, ó, podemos até localizá-los aqui, ó. Ecto, em azul, meso, esse avermelhado, e endo, o amarelado. Tá? Cadê a segunda cavidade? Aqui é só o intestino. Tá? Então, eles são chamados de acelomados. Então, na escala evolutiva, os acelomados, eles são os primeiros a surgirem. Tá? Posteriormente, vai surgir um animalzinho com cavidade, mas não é celoma. Olha aqui, ó. Esta cavidade aqui tem meso por fora e a parte mais interna é endo. Então, não é a mesoderme, é outra coisa. Por isso que a gente chama eles de pseudo, falso celoma. É o caso aqui dos vermes cilíndricos, né? Os nemateumintos. Todos os demais vão ser celomados. Então, a partir, tá, do próximo grupo em escala evolutiva, né, de acordo com a filogenia, que vai ser os moluscos, todos serão celomados. Então, ter ou não celoma é um critério de classificação. E que tipo de celoma? Então, eu tenho o celoma. Como ele é gerado? Tá? Como ele será gerado?
ele vai ser gerado, tá? O esquizoceloma, que é o mais primitivo, fendido, duas áreas, né? Serão duas áreas laterais ao blastómetro, né? Que é aquela abertura da gástula, ou no teto do arquêntero, o futuro intestino. Aí é chamado enterocelomado. E aqui está, só dois grupos zoológicos são enterocelomados. Então, tu memorizando esses dois, tu já sabe por exclusão que todos os demais que tiverem celoma, tá? A partir de moluscos ali, são esquizocelomados. Quem são? Cordados, essa minha tábua aqui, tem os cordados e os equinodermos. Ou seja, temos os cordados, aonde inclui, então, os animais mais complexos, a partir de peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, e os equinodermas, equino é espinho, tá? O ouriço do mar, a estrela do mar. Então, são os únicos enterocelomados. Outra característica que a gente analisa, que é mais simples em termos de evolução, é quando nós temos uma simetria radial. Mostra que o sistema nervoso, então, não tem, né, uma concentração de células para processar informações, né, que está recebendo e, óbvio, né, comunicando-se com os demais órgãos. É o sistema radial. Tá? Enquanto todos os animais que têm simetria bilateral já têm um processo na parte anterior de cefalização. Cefalização. Ou seja, concentração na parte anterior do sistema nervoso que vai receber informações e se comunicar com o restante do corpo para uma ação. E por último, muito comentado é a reprodução, o desenvolvimento é direto ou indireto. Então, desenvolvimento direto, nós temos todas as fases embrionárias e o pequeno, o jovem, tá? O jovem indivíduo sai ou, né, está em algum lugar, ele vai ter total independência do corpo da mãe. Tá? Agora, quando as fases embrionárias resultam em uma larva e não no indivíduo jovem, aí a gente diz que o desenvolvimento é indireto. Indireto. Não tem larva. Direto. Filoporífero, tá? Aí vocês estão vendo, então, um porífero de água doce nacional, né? A espondila. Então, são animais, tá? Então, é o único filo, tá? Único grupo dos parazoa. É o único, é o único. Tá? Não tem tecidos, são animais fixos, têm desenvolvimento embrionário até blástula. Tá? Fixos, então, lá na ecologia, a gente chama de bentônicos. Tem marinhos, esse aqui, no caso, é de água doce. Tá? O que caracteriza esses animais? Apresentarem células chamadas porócitos, por onde entra água, já que essas células parecem um cartuchinho,
tá? Enroladinha, e sai água pela abertura principal, que a gente não chama de boca de jeito nenhum, tá? A gente vai chamar essa abertura de ósculo. Alguns, ao invés de ter os porócitos já a parte externa, vão apresentar dobras, tá? E aí essas dobras vão ter orifícios que a gente chama ostíolos, tá? Mas o que caracteriza eles é ele ter esses poros, ter essas entradas de água ao longo do corpo, já que eles são animais filtradores. O que permite, o que conduz a água para a parte interna é essa célula que é a célula típica. Esta é uma célula típica desses animais, tá? Qual é o nome? Coanócito. Coana é sino, tá? Uma célula que parece um sino, ela é flagelada. Tá aqui. Então, a principal missão dela é fazer com que esse flagelo, ao se deslocar de um lado para o outro, cause um turbilhão na água e a água entre e sai do corpo do bichano. E nós temos, em termos de citologia, além do flagelo, microvilosidades. Então, se o flagelo permite o movimento da água, as microvilosidades vão fazer o quê? A captura de alimento, vão fazer uma filtração. Tá? Posteriormente, digestão, sempre uma digestão intracelular. Aí está, tá? Parece uma mancha, parece um limo no fundo, né, de rochas, mas está aí, ó, Parque Estadual de Tainhas, né, na Serra Gaúcha, lá em Jaquirana, não sei se o pessoal conhece, tá? Então, nós temos aqui, ó, Oncosclera, tá? Que praticamente, né, é endêmica, só vamos encontrar até agora, só se encontrou nestas regiões aqui do Rio Grande do Sul, na parte serrana, tá? Então, eles são animais filtradores, olha aí, ó, tá? Também, né, abundantes em água doce, tá? Óbvio que não pode ter muito poluição, águas que estão diluídas com muitas substâncias estranhas, é óbvio que o animal morre, né? Então já é indício de qualidade de água a presença desse animal na parte aquática. Aqui um arborescente, ó, também lá de Santa Catarina, né? Estes muito abundantes nos galhos de árvores ao longo dos rios amazônicos, aqui no caso afluente do Rio Negro, né? E aqui, né, também um interessante na bacia do Paraná, e que ele tem o seu esqueleto, entre aspas, né, a sua estrutura calcária, né, que sustenta o corpo com pequenas espículazinhas, né, então ele é muito duro, botou o pé nele, né, capaz de se machucar. Células clássicas, né, já falei de duas, ó, porócitos, que atravessa as camadas do animal, tá? E os coanócitos. Por fora temos um revestimento que não é epiderme, nós temos um revestimento por células planas, tá? Pinacócitos. Quem produz as espículas calcárias ou orgânicas também, temos a espongina, né? Tanto que é a famosa esponja de banho, é espongina porque é feita de uma proteína. Então, dá para se utilizar aquele animalzinho. Inclusive, se vende esses bichanos aí até em material de construção. Eu acho que eu tinha um aqui na minha. Bah, não estou achando. Mas em material de construção aí, para fazer efeitos na tinta, se vende o corpo desses bichinhos que tem o esqueleto de esponjina, né?
Esses aqui de espículas, então, já é mais perigoso. Tá? Arqueócitos é um faz-tudo, né? Ou seja, é uma célula que pode substituir qualquer célula do corpo. Ela faz a integração de transporte, ela faz a distribuição de nutrientes, ela faz digestão, ela pode originar gametas, tá? E, óbvio, nós temos uma área, um compartimento interno que a gente chama de espongiocelo, né? Ou também chama-se de átrio. E lá em cima nós temos o amigo ósculo, tá? Ósculo e não boca, cuidado. Então, células especializadas, mas não tecidos e nem órgãos, tá? Então, aqui o camarada vai fazer digestão, trocas gasosas, né? E até eliminar elementos célula a célula. Então, tudo por difusão. Tá? Reprodução. Desenvolvimento indireto, tem larva. Esta aqui é a mais famosa, a anfiblástula. Mas não temos gônadas. Nós temos células que se transformam em gametas, tá? E aí nós podemos ter espécies que têm os dois sexos ou, tá, têm sexos separados. Ó, os dois sexos no mesmo corpo, monóide. Indivíduos separados, um masculino e feminino, cada um produzindo o seu gameto, aí seriam espécies dioicas, né? A fecundação sempre interna, tem que entrar o gameta e localizar o óvulo, né, na parte intermediária ali das camadas interna e externa, tá, de células. Bueno, mas talvez a coisa mais interessante é os poríferos de água doce, que quando o rio tem uma vazante muito grande, começa a baixar, secar muito, os poríferos não podem andar, então eles produzem, quando a água começa a diminuir, eles produzem uma gêmula. Então, isso aqui é exclusivo destes animais. Isso não se encontra em outro tipo de animal. E aí, coisas que personalizam. É importante saber, né? Gemulação. Então, isso aqui é impermeável, tem uma célula dentro que, posteriormente, quando a água voltar, ela sai por esse orifício, é um arqueócito, e dá origem a todo um corpo novo. Aí vocês estão vendo, tá, as gêmulas, tá? As gêmulas também lá num afluente do Rio Negro. Vejam que o porífero estava preso, né, a um galho de árvore. Tá? Como secou o rio naquele momento de seca, ele produziu uma série de gêmulas, né? A partir do momento que voltar a água, elas se abrem, né? Então, aqui ela inteirinha, aqui ela já aberta. Próximo filo. O próximo filo inaugura o sub-reino eumetazoa. Então, os verdadeiros animais. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Todos esses animais são aquáticos, assim como eram os poríferos, né? De água doce e também, né, marinhos. Óbvio que a maior diversidade é marinha. Tá? São os primeiros e únicos animais que só têm o seu embrião dois folhetos, ecto e endo. O meso não aparece aqui ainda. São predadores e são o que a gente diz heteromórficos. Ou seja, esses animais têm duas formas do corpo, inclusive na mesma espécie, conforme
O ciclo de vida tem momentos que é pólipo e tem momentos que é uma medusa. Quando tem essa alternância de formas no mesmo indivíduo, sempre tem uma dominante, tá? Sempre vai existir uma dominante. Então, medusa, pólipo. Medusa, pólipo. Aqui eu já tenho tecidos, então eu tenho órgãos. Veja que a boca na medusa, ela é ventral. Na nossa amiguinha que forma pólipo, ela é dorsal, mas não tem ânus. Existe uma cavidade do corpo. Essa cavidade tem duas funções: digestão, vascular. Ou seja, também distribui os nutrientes depois da digestão, tá? Então, essa é a cavidade gastrovascular, que tem um tecido aqui interno limitando. Tem agora epiderme. Agora eu tenho epiderme. E essas estruturas que, inclusive, são móveis, né, graças às células que fazem o papel de músculos, nós temos os tais de tentáculos. Estes bichanos pólipos, eles podem ser fixos, só mexer os tentáculos, como o caso dos corais, anêmona do mar, tá? Ou podem ser errantes. Tem movimento, um movimento de cambalhota, que é o caso da hidra, né? Ela vai fazendo cambalhota para se deslocar no leito oceânico. Este grupo aqui já é todo ele livre, natante. Então, esse formato de corpo, né, é nectônico, né? É nécton, lá da ecologia. E esse aqui é bentônico, que pode ser fixo ou errante, tá? Então, só para lembrar aqui, bentônico. Então, bentônico ou nectônico, de acordo com a forma do corpo. Boca, então, está circundada por esses tentáculos, tem motivo para conseguir capturar as suas vítimas, né, as suas presas, e vai jogar as suas presas dentro da cavidade chamada gastrovascular. Distribui e digere. Então, aqui temos uma hidra, esta que faz cambalhotas, né? Por exemplo, a hidra vulgaris. Ó, aqui nós temos uma outra, ó, muito pequenininha aqui, numa vegetação aquática, né? Então, o corpo tem uma epiderme externa e dentro uma gastroderme. Estas duas são tecidos. Já a mesogleia é uma camada intermediária aonde se deposita materiais produzidos por células tanto da epiderme quanto da gastroderme. E mais tarde é nesta camada que células nervosas migram. Então, elas vão migrar e formar um sistema nervoso, que é o primeiro sistema, só de células interligadas, como se fosse uma malha. A gente chama sistema nervoso
nervoso difuso. Ou seja, não tem reunião de células nervosas para processar nada. Tá? Então, mostrando aqui um pólipo, né, exagerando aqui no aumento das células. Tá? Então, tu vê uma camada externa, epiderme, uma camada interna, tá? Com células com funções diferentes, por exemplo, células glandulares para a parte interna, ó, enzimáticas, mucosas, né? Vacúolos alimentares, ou seja, fazendo a digestão intracelular, começa extracelular e termina intracelular. E também células, ó, que têm capacidade de contração, tá? De contração. Pela parte externa, né, pela parte externa, nós vamos ter uma célula muito importante, né, que é os quinidócitos, que são as células urticantes. Tá? Então, estas células que têm os nematocistos, que é onde se deposita, né, se gera o veneno, e ela é acionada pelo toque. Ou seja, basta botar a mão ou tocar no indivíduo e ele dispara, liberando essas substâncias tóxicas, então, direto na corrente sanguínea ou no corpo da vítima. Tá? E, óbvio, também tem células sensoriais e as células nervosas que vão ficar na tal, né, camada intermediária. Aqui, ó. Célula nervosa gastrodérmica, ó. Tá? Célula nervosa epidérmica. Tá? Então, nessa camada intermediária tem essas células nervosas. Não tem gânglios, mas tem as células nervosas. Aqui o formato medusa. Veja, a cavidade gastrovascular, ela é pequena aqui, tá? Alguns autores colocam essa parte mais dilatada, como se fosse uma espécie de estômago, né? Mas não é estômago. O que é interessante é esse tecido, ó, aqui, gastroderme e epiderme, deixa uma camada aqui, que a gente chama de mesênquima ou mesogleia. Praticamente água com uma proteína, né, algumas substâncias orgânicas dissolvidas. Isso aqui fica transparente. Então, por isso que praticamente esse animal parece uma água, ele é 90 e tantos por cento de água. Então, água viva, aí a expressão. Aí está o tal quinidócito. Então, esta é a arma de captura de presas. Já que o animal é predador, ele tem que ter uma arma de captura. Então, seus tentáculos, seu corpo, tem umas células, né, muito especializadas que acumulam substâncias tóxicas e podem injetar essas substâncias tóxicas, né? Esse tubo enrolado é o que vai injetar. Quem dispara o gatilho para isso aqui se projetar e injetar, né, a substância tóxica é esse cílio aqui, ó. O nome que se dá para esta estrutura que tem o veneno e pode injetar é nematocisto. A célula é quinidócito. Cuidado. Então, a célula que tem essa organização, que tem essa estruturazinha citológica, nematocisto, nemato é fio, cisto encistado, né? Reunido numa bolsa. É o nosso amigo quinidócito. Aqui está preparado, a gente diz armado, aqui está desarmado. Tá? Então, isso aqui gruda, às vezes arranca a célula, vai junto com a vítima. Tá? Conforme o número de nematocistos disparados ao longo da epiderme, o bicho fica praticamente paralisado. Nós sentimos uma dor terrível, como se fosse queimação. A reprodução pode ser sem larva, que é o caso das hidras, tá? Uma reprodução sexuada. Tá? Nós temos aqui uma gônada muito simples na parede, tá,
dessas hidras, desses pólipos, e aí tem o macho, tem a fêmea, né? Vai formar um pequeno embriãozinho, ó, uma blástula, e é nesse momento que ela é liberada para a superfície. E aí já no substrato, ó, já vai gerar mais tarde, ó, um novo pólipo. Tem larva? Aqui não tem. Aqui tem. E aqui é ciclo metagênico, tá? Como esse grupo aqui, lembra, depois de filo tem classe. A classe desse aqui, tu deve lembrar, é a hidrozoa. De hidra, né? Vem de hidra. Então aqui nós temos uma colônia. Olha ali, ó. Uma colônia. Aqui parece, né, os galhos de uma árvore sem folha. Isso aí é uma colônia, tá? E é uma colônia com divisão de tarefa, tá? Nós temos os quinidários como os corais, não tem divisão de tarefa. Aqui tem divisão de tarefa, tá? Então nós temos o indivíduo responsável pela reprodução, indivíduos responsáveis pela captura de alimento, digestão e distribuição. E também temos os filhotes, os indivíduos que estão se agregando, chegando mais indivíduos nessa colônia, né? Ou seja, por brotamento, tá? É aí que eu gero vários indivíduos. Então, brotamento e estrobilização são formas de reprodução assexuada. Reprodução assexuada. Então, no ciclo metagênico, sempre pólipos terão a reprodução assexuada. Então, vocês veem que não tem gametas aqui. Ou seja, a geração de novos indivíduos é por brotamento, né? São todos indivíduos iguais e depois vão assumir funções separadas. E a própria questão de multiplicação de pequenas medusas por um indivíduo, a estrobilização, também, tá? Isso aqui não tem necessidade de trocas de gametas. Mas vai produzir, né, medusas, né, que são macho e fêmea, tá? Então, vai haver a fecundação interna, via de regra, se tem o desenvolvimento embrionário, só que a partir dessa reprodução sexuada, típica de medusas, nós vamos ter o desenvolvimento indireto. É só olhar aqui, ó, tem uma larva. Então, o desenvolvimento não leva a um indivíduo jovem. O desenvolvimento é indireto. Leva à formação, a partir do embrião, de uma larva. A larva procura um substrato adequado e forma o primeiro pólipo da colônia. É um pólipo que se especializa já em captura de alimento. Depois vem os outros. Neste caso aqui, é uma outra classe, é uma classe aonde o que é dominante é a medusa, que é chamado sifozoa. Sifo é sino, parece um sino. Então, a sifozoa, reprodução sexuada, é na fase dominante, na fase medusa. O desenvolvimento continua sendo indireto. Mas o pólipo, ele só é utilizado para um tipo de reprodução. Então, a tal reprodução assexuada. Não tem aqui brotamento, somente estrobilização. É um tipo de reprodução que só existe nesses bichinhos no sentido de gerar um indivíduo novo,
tá? No caso aqui, uma medusazinha, ó, tá? Esse pólipo só serve para isso? Só serve para isso. Depois que ele formou várias medusas, ele morre. Próximo grupo, né? Um grupo de particular importância em termos de saúde, e aí o Enem entra direto, tá? É o grupo dos vermes planos, tá? Plano, plano. Eumintos, vermes. Então, vermes planos. Aqui está o primeiro tipo de animal triblástico. Então, nós temos agora o ganho mesoderme. Mesoderme. Tendo mesoderme, agora sim teremos um tecido novo, o tecido muscular. O tecido muscular. Então, algo novo está surgindo. Sim, o tecido muscular. Com o ganho de mais um folheto, agora eu posso diversificar mais, né? A mesoderme dá origem a uma série de tecidos importantes, tá? Aqui nós temos a representação de uma planária, né, que é um plateuminto, plateuminto de vida livre, tá? Não é parasita, e predador. Captura também pequenos animaizinhos com uma boca, tá? Que está na região intermediária do corpo, tá? Então, aqui está a faringe, ó. Ali está a faringe, tá? Então, nós temos a boca intermediária e não terminal. Esses animais, dá para ver que o corpo é alongado, então a simetria é uma simetria nova. Poríferos e quinidários ou não tinham simetria ou era radial. Aqui é bilateral. Ela é bilateral. Eu só tenho duas partes iguais, né? No corte do corpo, longitudinalmente. Está, então, gerando uma região anterior. A região anterior do animal vai concentrar não a boca, mas células nervosas, ó, gânglios, né, que ele se chama cerebroide ou cerebral, não interessa, são células nervosas agrupadas, tá? Recebem informações do sistema sensorial e, óbvio, né, manda para os demais tecidos e órgãos uma resposta que possa ser dado para um estímulo externo. Óbvio que nós temos um grupo, e aí por que a importância em termos de saúde, né? Os parasitas, como as tênias. Tu pode ver que aqui nós não podemos ver nenhuma boca. Então, a parte anterior, ó, a parte anterior de uma tênia é chamada de scolex. Isso aqui é utilizado para fixação no intestino do seu hospedeiro. Ela tem ganchos, tá? No caso aqui é a tênia solium, a tênia do porco, né, que a gente diz. A tênia solium tem esse rostro típico, tá? É ela que tem o rosto. E além de ter ventosas para os dois mecanismos aqui clássicos, um gancho e o outro de sucção, para se prender no intestino, tá? Não tem boca e, aliás,
Sem, sem sistema digestório. Para que que ela vai usar sistema digestório se ela está numa posição do intestino que ela recebe tudo pronto? Então, ela só absorve por difusão, tá? Não há necessidade de ter que digerir, a gente que vai digerir para ela, tá? Então, ó, já comentei, né? O sistema digestório, no caso de vida livre, nós temos um intestino muito ramificado e a boca é na metade do corpo, praticamente, das planárias, tá? Digestão é intra e extra, né? Celular, principalmente esta. Sistema nervoso tipo escada de corda com gânglios. Lembrando que gânglios é um conjunto de células nervosas que pode processar informações. O sistema reprodutor, né? Esses animais são monóicos, ou seja, né? O indivíduo produz gametas masculinos e femininas, mas normalmente se troca entre indivíduos diferentes, tá? A tênia também, né? Ela é monóica. E vai surgir, ó, primeiro sistema urinário, que já chamamos há uma época aí de sistema urinário, era o sistema excretor, tá? Então a gente chama agora sistema urinário. A tal célula flama, parece uma chama, porque ela está sempre em movimento os seus cílios, por isso chamada célula flama, tá? Muito bem. Aí o sistema nervoso escada de cordas e ali o sistema, então, excretor, agora chamado urinário, célula flama, tá? A parte de doenças típicas desse grupo, que é a parte que mais aparece aí para vocês, nós vamos deixar, então, para a próxima aula, né? Na próxima aula a gente dá uma olhada nesses tipos de doença. Então, uma boa noite, bom estudo e até quinta-feira.